Olá, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para mais um dia de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes vamos elevar o nosso pensamento a Deus para agradecer esta oportunidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome para o estudo e que possamos, Pai, aproveitar esta oportunidade que nos concede do conhecimento para transformar as nossas vidas, Senhor. E, acima de tudo, Senhor, levar a tantas pessoas que estão vivendo momentos tão complicados em sua caminhada o consolo e o esclarecimento necessário. Que a Tua luz, a Tua glória envolva a todos os que sofrem, Pai. A todos os que estão passando por momentos de dor e dificuldade diante desta pandemia e de tantas outras situações complexas pelas quais todos nós, Senhor, sabemos que precisamos passar e sabemos, Pai, que está no controle de todas as coisas. Que a Tua luz, a Tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, graças a Ti, Senhor. O nosso estudo de hoje, ele é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, a instrução dos Espíritos, e nós vamos trabalhar benefícios pagos com a ingratidão, que é o item 19, que é um item muito interessante para a nossa reflexão. Porque muitas das vezes nós que estamos buscando, de alguma forma, seguir o caminho do bem, e nós procuramos, principalmente, seguir aquilo que é a base da doutrina espírita, que é a questão da caridade, mas, muitas vezes, a gente se sente infeliz, se sente triste, porque, de alguma forma, a gente procura fazer o bem e sente o desejo de alguma maneira de ser reconhecido. E, muitas das vezes, nem sempre a gente recebe da pessoa a qual nós fizemos alguma coisa, um bem, aquilo que a gente considera que nós deveríamos receber. Ou seja, nós achamos que estamos sendo tratados com ingratidão e isso, muitas das vezes, faz com que a gente perca até o estímulo de procurar seguir na direção do caminho do bem. E aí nós precisamos reflexionar muito bem sobre essa questão, porque ela tem muito mais a ver com a forma como nós enxergamos as coisas do que propriamente com a forma com que as pessoas, com a resposta que as pessoas nos dão. Então, nós gostaríamos de iniciar entendendo um pouquinho do significado da palavra gratidão e da palavra ingratidão. Bom, o significado da palavra gratidão é o seguinte: reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, um agradecimento. Tá? Então, gratidão é quando nós fazemos alguma coisa por alguém e esta pessoa reconhece aquilo que nós fizemos. Ela agradece aquilo que nós fizemos. De alguma forma, ela nos dá um retorno em relação àquilo que nós fizemos. E a ingratidão é exatamente ao contrário. Qualidade ou ação de quem é ingrato. Falta de gratidão, falta de reconhecimento. Então, a ingratidão é quando nós fazemos alguma coisa por alguém e essa pessoa, ela não reconhece aquilo que nós fizemos. Para a gente poder iniciar essa reflexão, a primeira pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é a seguinte: qual é a nossa expectativa ao fazer alguma coisa por alguém? Então, quando nós fazemos alguma coisa por alguém, nós já ajudamos uma pessoa que está passando por um momento difícil, de forma financeira, ou ajudamos alguma pessoa em algum outro sentido, através de uma palavra, através de um esclarecimento. O que a gente realmente deseja, né? Qual é a nossa expectativa quando nós fazemos isso? Porque esse é o ponto fundamental. Porque justamente a nossa expectativa é que vai definir
se nós esperamos receber alguma coisa em troca ou se não esperamos receber alguma coisa em troca. E essa expectativa é que faz toda a diferença em relação ao retorno que a pessoa vai nos dar. Essa expectativa é que vai definir para nós se nós fomos tratados com gratidão ou com ingratidão. E o que a espiritualidade, então, nos esclarece a respeito disso? Bom, Kardec, na questão 19, ele pergunta aos espíritos o seguinte: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefício que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Então, o que Kardec pergunta aos espíritos? O que nós devemos pensar daquelas pessoas que falam o seguinte: eu não vou mais fazer nada por ninguém, porque as pessoas não têm gratidão, elas não reconhecem aquilo que nós fazemos. Então, o que se deve pensar dessas pessoas? E aí, os espíritos respondem: nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstração de reconhecimento é não fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então, os espíritos falam o seguinte, que nessa ação, quando eu faço alguma coisa e tenho algum tipo de expectativa, eu espero um retorno, espero alguma coisa de volta, na realidade, nesse meu ato, há muito mais egoísmo do que caridade. Por quê? Porque só existe realmente valor quando eu faço algo por alguém e eu não tenho nenhuma expectativa de receber nada em troca. Eu fui lá, ajudei uma pessoa, e eu não espero que ela me reconheça aquilo que eu fiz, eu não espero que ela passe por mim e dê um sorriso, me cumprimente, eu não tenho nenhum tipo de expectativa. Quando existe em mim algum tipo de expectativa, a espiritualidade está dizendo que, na realidade, há mais egoísmo do que caridade neste ato. E aí vamos entender um pouquinho melhor sobre o conceito da palavra egoísmo, né? Então, egoísmo, amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros. Então, eu sou egoísta quando eu me acho melhor do que todo mundo. Ou seja, quando todos os meus interesses estão acima de todas as coisas. Então, eu vou lá, eu faço alguma coisa por alguém, mas, na realidade, o meu desejo verdadeiro é alimentar o meu amor próprio, é alimentar a minha satisfação, né? Alimentar o meu egoísmo de me sentir melhor do que o outro. E a espiritualidade ainda continua dizendo o seguinte: há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhe vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Então, existe também orgulho, aquela coisa da pessoa vir até você para, de alguma forma, te agradecer. Isso te faz se sentir, né, bem, alimenta o seu orgulho, alimenta a sua vaidade. A espiritualidade continua dizendo o seguinte: aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Então, se você faz alguma coisa esperando algo em troca, você já recebeu a sua recompensa. Você não está fazendo nada demais. Você não está fazendo caridade nenhuma, porque você, na realidade, está recebendo algo em troca. Então, não há mérito nenhum. A espiritualidade diz que Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Então, ou seja, aquele que faz de forma desinteressada. E aí a gente só entende um pouquinho mais sobre o conceito de orgulho, que é o sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Então, aquela satisfação que a gente sente
por saber que nós ajudamos alguém e essa pessoa, ela depois vai vir e vai, olha, muito obrigado pelo que você fez, você salvou a minha vida, você fez algo, né, maravilhoso. Então, isso alimenta ao nosso orgulho. A espiritualidade continua dizendo o seguinte: deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os que a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Então a gente sempre deve ajudar os fracos. Todas as vezes que nós temos oportunidade na nossa vida, né, de alguma forma de ser útil, de ajudar alguém que está numa situação complicada, nós devemos fazê-lo. Pelo simples desejo, pelo simples prazer de fazer e pela simples possibilidade que nós temos de fazer. Se alguém está numa condição naquele momento, uma condição difícil, uma condição fraca, e nós estamos numa condição melhor, nós temos o dever de ajudar. Por quê? Porque tudo na vida, né, todos os bens, tudo aquilo que nós temos, que nós adquirimos, eles são para serem, de alguma forma, utilizados para a transformação da humanidade, para a transformação do bem. Para utilização no bem. A espiritualidade continua dizendo: ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Então, todas as vezes que nós fazemos alguma coisa sem nenhum tipo de interesse, com certeza o universo, né, a espiritualidade vai levar isso em conta. Se Deus permite, por vezes, sejais pago com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Então, muitas das vezes, essas situações que nós consideramos como situações em que, de alguma forma, a pessoa está nos tratando com ingratidão, é para que a gente possa realmente perceber o nível da nossa evolução, né? Em que ponto nós estamos no nosso processo evolutivo para poder continuar persistindo em praticar o bem. E aí isso nos faz pensar, né, nessas grandes personalidades que ao longo da humanidade passaram por nós. Chico Xavier, Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, São Francisco Xavier, Divaldo Pereira Franco. Nós ficamos pensando quantas vezes essas pessoas, ao longo da sua caminhada, não devem ter sido tratadas com ingratidão. Mas será? Será que elas se sentiam assim? Será que quando alguém retribuía a elas de uma forma agressiva, de uma forma violenta, de uma forma com desprezo, será que realmente elas se sentiam ofendidas? Por isso que lá no início do nosso estudo, nós trouxemos que a primeira pergunta que deveria ser feita é: qual a expectativa que eu tenho quando eu faço alguma coisa por alguém? O que eu espero receber? Porque se eu não tenho expectativa nenhuma, com certeza eu não vou achar que estou sendo tratado com ingratidão. Com certeza, Chico Xavier, Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, São Francisco Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros que passaram ao longo da história da humanidade, com certeza, eles em nenhum momento se sentiram tratados com ingratidão. Por quê? Porque isso era algo que não estava dentro deles. Eles sabiam que as pessoas têm as suas dificuldades. Eles sabiam que as pessoas estão passando por um processo que naquele momento talvez elas não pudessem compreender aquela situação. Então, a resposta que elas davam era apenas o reflexo daquilo que elas entendiam. Era apenas fruto da sua própria convicção. Cada um só pode dar aquilo que está dentro de si. Então, se nós entendemos
bem a proposta da doutrina espírita, se nós entendemos bem o conceito de caridade, nós jamais vamos nos sentir tratados com ingratidão. Por quê? Porque nós sabemos que faz parte do processo evolutivo o momento que a pessoa, mesmo tratada com carinho, mesmo tratada com amor, ela ainda não consegue reconhecer aquele fato. Por isso, ela age daquela forma. Então, todas as vezes que nós formos fazer alguma coisa por alguém, dentro do nosso coração deve ter a certeza de que nós realmente não desejamos nada em troca. Nem um sorriso, nem uma palavra de agradecimento, nem sequer um pensamento de agradecimento. Nós devemos simplesmente fazer, porque sabemos que, fazendo o bem, na realidade, nós estamos transformando o mundo que está ao nosso redor. Nós estamos transformando o nosso mundo interior. Nós estamos olhando a vida e as pessoas de uma forma diferente. E com isso, naturalmente, nós vamos nos sentir felizes. Simplesmente pelo fato, pelo desejo de estar contribuindo para um mundo melhor. E aí Chico fala, né, deixa uma mensagem sobre isso quando ele diz, né, nunca se viu egoísmo que não se queixe de ingratidão. Então, quem se queixa de ingratidão, na realidade, é porque ainda mantém dentro do seu coração o egoísmo. Na realidade, ele tem dentro dele o egoísmo, então ele vai se queixar de ingratidão. Pois aqueles que não conhecem mais, aqueles que não têm mais dentro de si o egoísmo, a vaidade, o amor próprio, eles jamais vão se sentir tratados com ingratidão. E a espiritualidade continua falando o seguinte: e sabeis porventura se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Será que esse benefício que a gente está fazendo agora, em algum momento, ele não vai trazer um bom fruto? Isso quando a gente faz ele de forma totalmente desinteressada? Isso me faz lembrar uma situação que aconteceu com um companheiro nosso de doutrina, e ele contou isso uma vez, numa palestra que ele fez, e mostra como que quando a gente faz alguma coisa boa, de alguma forma, em algum momento, isso que nós fizemos vai gerar um bom fruto. Então, esse companheiro, ele fazia um trabalho com irmãos em situação de rua, em que ele distribuía alimentos, levava leite, levava roupa para esses irmãos. Uma determinada noite, ele fazendo esse trabalho, um desses irmãos em situação de rua perguntou a ele se ele não podia dar mais um litro de leite, que ele normalmente dava uma caixinha de leite, levava um alimento, levava roupa. E esse irmão perguntou para ele: poxa, você não pode me dar mais uma caixinha de leite, porque meu filho está com febre, está doente, e ele vai precisar disso. E ele, naquele momento, né, se sensibilizou com aquela situação e deu essa caixinha de leite, mais essa caixa de leite para esse companheiro. E assim ele continuou fazendo aquele trabalho, mas chegou um determinado ponto da vida dele que, por questões profissionais e por questões de necessidade de adquirir mais conhecimento, ele teve que fazer uma pós-graduação, uma outra faculdade, alguma coisa assim, e ele interrompeu aquele trabalho por um tempo. Muito tempo depois, uma certa noite, ele saiu lá da faculdade, foi levar um amigo dele em casa, se dirigiu para levar o amigo dele em casa. Quando ele parou para deixar o amigo, duas pessoas vieram e abordaram eles, um de cada lado, armadas, e falou para ele assim: perdeu, perdeu, perdeu. Quando ele se virou para olhar para a pessoa, ele olhou e lembrou que uma daquelas pessoas que estava do lado dele era aquele irmão que lá atrás ele havia dado aquele litro de leite que o filhozinho dele estava adoentado, e a reação imediata dele foi perguntar para ele: e o seu filho, como está? Naquele momento, o rapaz também reconheceu ele, olhou para ele, reconheceu ele,
e virou para o amigo e falou assim, não, deixa, vamos embora, e foram embora. Então, a gente vê aí que algo que ele tinha feito lá atrás, no passado, produziu um fruto muito tempo depois. Então, é isso que a espiritualidade pergunta, né? Será, né, que esse benefício que momentaneamente está sendo esquecido agora, ele não vai produzir um fruto mais tarde? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhai para vós e não pelos outros. Ou seja, faça o bem pelo desejo de fazer o bem, para engrandecer você, para se tornar uma pessoa melhor, para crescer interiormente, para criar este reino de Deus, que é o reino que fica dentro de cada um de nós. A espiritualidade continua dizendo o seguinte: os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Então, muitas das vezes, essas pessoas que recebem algum tipo de ajuda e tratam, né, com ingratidão, quando elas desencarnarem, elas vão lembrar dessa situação e elas vão se sentir constrangidas com isso. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao benfeitor. Então, a gente vê muito isso. Muitas das vezes tem pessoas, né, que estão ali ao lado de outras, procurando se dedicar, uma vida de dedicação a outra. Que situação ocorreu no passado para que houvesse esse desejo, né, para que essa situação estivesse acontecendo neste momento? Então, quem sabe, se hoje uma pessoa que está ali ao nosso lado, sempre nos auxiliando, sempre nos favorecendo, não foi alguém de que, em que algum momento no passado nós podemos ter trazido algum tipo de consolo, algum tipo de benefício para essa pessoa. Então, é algo que a gente precisa reflexionar. Nós sabemos da reencarnação. Nós sabemos deste processo. Então, todo bem feito, ele em algum momento trará algum tipo de resultado. Assim, sem suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão desta máxima. Um benefício jamais se perde. Tá? Então, um benefício ele jamais se perde. Ele sempre tem alguma utilidade, sempre vai produzir um fruto. Além disso, também por vós mesmos terei trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem. Continuando, o Espírito diz: ah, meus amigos, se conhecesse todos os laços que prende a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Guia protetor. Então, o que a espiritualidade nos traz nessa mensagem final? Se nós pudéssemos, né, compreender todas as relações que acontecem nesse nosso processo de evolução, nessas nossas múltiplas idas e vindas, através do processo da reencarnação, nós começaríamos a agir e a conduzir a nossa vida e os nossos atos de uma forma completamente diferente.
Porque nós entenderíamos que muitos desses irmãos hoje, que às vezes estão passando por um momento difícil, que estão passando por um processo de dificuldade, muitos desses irmãos, nós já de alguma forma tivemos uma relação com eles no passado. Então, às vezes, a gente encontra pessoas nas ruas, às vezes a gente tem alguém no trabalho, uma pessoa difícil, às vezes a gente tem alguém na família, poxa, mas essa pessoa só me traz problema, mas nós não sabemos que tipo de relação foi construída lá no passado para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de ter essas pessoas ao nosso lado, talvez para corrigir, talvez para ajustar algum problema que foi construído no passado. Então, o processo de reencarnação, ele, na realidade, é uma grande oportunidade que Deus nos concede para que a gente possa reparar as relações, para que a gente possa corrigir as relações e para que a gente possa entender que, muitas das vezes, esse sentimento que nós temos de ser tratado com ingratidão, na realidade, nada mais é de uma incompreensão da nossa parte da vida espiritual, de uma incompreensão da nossa parte do processo de reencarnação, mas, acima de tudo, de uma incapacidade nossa de nos colocar no lugar do outro e compreender que, se nós temos dificuldade, se muitas das vezes nós não conseguimos equacionar determinadas situações dentro de nós, se muitas das vezes nós não conseguimos vivenciar com situações complicadas na nossa vida, o outro não é diferente. E às vezes ele pode estar passando por um momento no seu processo evolutivo de muito mais dificuldade. Então, ele não consegue reconhecer ainda aquilo que é feito para ele, ele ainda não tem essa capacidade de reconhecer. E nós não devemos ficar ofendidos com isso, porque nós já temos conhecimento suficiente para entender que isso tudo é um processo pelo qual a pessoa está passando, um processo pelo qual nós estamos passando, que muitas das vezes essas relações que vivenciamos, elas são relações entre pessoas que estão em níveis de conhecimento diferentes, que estão em níveis de aprendizado diferentes. Então, nós não podemos ter a expectativa que o outro, ele corresponda exatamente à nossa expectativa, e sim que ele responda àquela ação de acordo com as suas próprias convicções. Desta forma, na medida em que nós vamos entendendo esses processos, na medida em que nós vamos amadurecendo esse processo dentro de nós, nós começamos a fazer o bem, pelo simples desejo, pela simples satisfação de estar sendo útil e servindo. Isso vai se tornando um processo natural, isso vai amadurecendo dentro de nós. E nós vamos, enfim, estabelecendo esse reino, né? Esse reino de Deus que a gente busca tanto. Isso vai trazendo para a gente paz, vai trazendo para a gente tranquilidade, vai trazendo para a gente harmonia. Então, se nós estamos vivendo num mundo hoje onde existe tanta tribulação, existe tanta dificuldade, existe tanta dor, tanto sofrimento, existe tanta angústia, tanta depressão, é porque as pessoas não entendem o grande remédio que é o amor. Não entende o grande remédio que é a doação. Na medida em que você se dispõe a ir na direção do outro, você ameniza suas próprias dores. Porque você compreende, quando você vê a dificuldade pelo qual muitas pessoas estão passando, você compreende que a sua dificuldade não é do tamanho que você imaginava. Então, você começa naturalmente estabelecer dentro de você uma harmonia, estabelecer dentro de você uma paz, entendendo que tudo na vida passa. Todas as coisas na vida,
elas têm um início, têm um meio e têm um fim. Então, se nós estamos vivendo agora, né, neste momento, diante desta pandemia, diante de uma situação tão complexa que a humanidade está vivendo, se nós estamos angustiados, se nós estamos desesperados em alguma situação, nós podemos ter a certeza que isso também passa. Mas é preciso ter fé, é preciso ter resignação, é preciso ter paciência e, acima de tudo, é preciso ter compreensão de que Deus está acima de todas as coisas e que Ele não desampara nenhum de seus filhos. Que Jesus, Ele é o nosso mestre, que Ele está o tempo todo ao nosso lado. Nós é que muitas das vezes nos afastamos dele porque achamos que o nosso problema deve ser resolvido de imediato. Só que não é assim que funciona. Muitas das vezes nós precisamos passar por determinadas situações que foram criadas por nós mesmos em algum momento da nossa existência. Se não foi nessa existência, foi numa existência passada. Desta forma, nós vamos olhar o mundo e as pessoas de uma forma diferente e não vamos mais nos sentir tratados com ingratidão. E para finalizar, nós gostaríamos de deixar a seguinte mensagem. Quem tem a coragem de fazer o bem tem que ter a sabedoria de suportar a ingratidão. Então, se nós já adquirimos a coragem suficiente para fazer o bem, só precisamos agora ter a sabedoria necessária para suportar a ingratidão. E possamos aproveitar muito a reflexão de hoje para transformar a nossa vida numa vida melhor. Transformar o nosso interior, né, aquilo que está dentro de nós, os nossos sentimentos, as nossas vontades, em algo melhor, para que assim nós tenhamos a condição verdadeira para fazer o bem. Então agora, meus irmãos, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus para o nosso agradecimento final. Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, nós só temos a te agradecer, Senhor, por esta grande oportunidade que é a vida, a oportunidade de abrir os olhos a cada dia, enxergar, Senhor, respirar, a oportunidade de um corpo perfeito que nos permite seguir, caminhar, Senhor, na direção do bem, transformando a nossa vida numa vida melhor e transformando o mundo que está ao nosso redor num mundo melhor. Que a tua luz, a tua glória esteja, Senhor, com todos aqueles que estão passando por momentos aflitivos, com todos aqueles que estão angustiados, Senhor, que estão hospitalizados, que estão nas ruas, todos aqueles que sofrem, que a energia dessa oração, o teu amor, Senhor, envolve essas pessoas, hoje, agora e sempre. Graças a ti, Senhor.